Olá, segundo ano! Ainda pensando nas formas geométricas, a arte também trabalha a geometria do som. Como é que nós lidamos com as formas geométricas do som? São ondas sonoras que nós não vemos. Então vamos prestar atenção, venham com a professora Hilda e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos na página 268 do seu livro didático e é quando a gente vê a unidade 3, formas de som. O som também tem formas. Vocês podem observar aqui que o fundo da página de abertura do capítulo de vocês é um fundo preto, justamente para demonstrar algo que nós não conseguimos ver, mas que existem em vários formatos. Por exemplo, o fato de eu estar falando com vocês, no momento em que eu falo, que eu estou fazendo uma vocalização, a minha voz produz um som. Esse som, ele caminha pelo espaço em forma de ondas. Essas ondas podem ser mais curtas, essas ondas podem ser mais longas, né? Mais compridas, enfim, conforme o som que eu produzo, é um tipo de onda sonora. Se eu falar baixinho, fininho assim, é uma onda sonora. Se eu falar pausadamente, é outra onda sonora. Se eu falar que nem a Dory do filme Nemo, lembra que ela brincava e falava baleiês? A Dory é a mesma coisa. Vocês, é a propagação do som. Esse movimento que o som faz, ele também é descrito em forma de ondas, é conhecido como ondas sonoras. Então, quero que vocês observem esse desenho atentamente, tá? Olha só. O que nós temos aqui, tá? Nós temos uma linha e essa linha, ela tem altos e baixos e se mistura, tá? Essa é a representação de uma onda sonora. Tá? Então existem nessa onda sonora os sons mais graves, os sons mais agudos, existe o som mais rápido, o som mais lento, dependendo daquilo que eu falo, que eu vocalizo e que eu produzo, dependendo do som que eu produzo, eu vou ter uma onda sonora, que é invisível, mas é ela responsável para fazer o som chegar aqui, no nosso pavilhão, tá? E aí auricular, e daí entra lá no nosso ouvido, no tímpano, e transfere para as nossas células nervosas o som. E aí nós podemos ter a alegria de ouvir, né? Então, o que diz aqui? No Conversa Vai, tá? Você sabe que imagens são essas? Você já viu em algum lugar formas semelhantes a essas? Algumas se parecem com ondas do mar, não é mesmo? O que você acha que elas representam? Ok, a prof já contou. Então, no Conversa Vem, vocês vão escrever lá bem caprichadamente no seu espaço do livro, tá? Da página 270. Quando algo emite um som, quando eu vocalizo, uma onda sonora se desloca pelo ar. Não conseguimos ver as ondas sonoras, mas porque elas são invisíveis, mas podemos ouvir os sons quando essas ondas chegam às nossas orelhas. Olha que interessante. Como podemos representar essas ondas em desenho? Vocês podem representar essa onda em desenho, tá? Fazendo movimentos com traços curvos ou com traços pontudos, tá? Vocês podem usar das mais diversas formas. Então, nós vamos lá representar, saber o que são essas ondas. Na página 270, vocês vão observar que o som gera uma onda que pode ser representada por meio de registros visuais. Que registros visuais são esses? Olha esse que interessante, tá? Ele está mostrando ali pontinhos mais leves, pontos mais fortes, todos eles em relação a uma linha. Observem a linha do lado, por exemplo. Ela não é uma linha reta, ela é curva, uma onda sonora curva, tá? Aqui, por exemplo, nós já vemos uma onda sonora estática
e também pontuda. Tá vendo aqui? Aqui é um outro tipo de representação de ondas sonoras e aqui mais uma outra. Vocês com certeza já viram alguma imagem de hospital que as pessoas estão lá num leito de UTI e que tem um monitorzinho do lado que fica pip, 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 pip. No momento que o monitor fica fazendo esse barulhinho, aqui no visual do quadro aparece o batimento cardíaco e a onda sonora. Então, essas ondas sonoras são responsáveis, né, por transmitir o som que nós ouvimos, levar o som que está disponível até a nossa orelha para que a gente faça a interpretação dentro da nossa cabecinha, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção nessas ondas sonoras, vamos acompanhar, fazer a leitura com bastante calma e observar, tá? O que o livro propõe para nós, pessoal, que é bem bacana. Na página 271, nós temos ali algumas atividades para a gente fazer. Então diz assim: vamos brincar de inventar ondas sonoras? Imagine como seria o desenho da onda sonora dos sons a seguir, tá? Qual seria o som de uma sirene? Presta atenção. O som de uma sirene. É o jeito que eu sei imitar. Mas quando nós escutamos uma sirene, seja ela de ambulância ou de polícia, a gente vê que é um som contínuo e a gente pode representar de várias formas. Ele vai crescer, cada um vai representar do jeito que sabe. Não tem que ser igual da professora. Eu até nem vou representar aqui para que vocês pensem e registrem do seu jeito, porque esse é um registro pessoal. Olha só. O latido de um cachorro. Vou imitar, tá? O que a professora fez? O latido de um cachorro. Então, vocês vão parar para escutar. Se vocês tiverem cachorrinho que late, ótimo. Se não, vamos escutar os cachorrinhos de vizinho e observar o bichinho latindo. Nós vamos observar outras coisas nessas ondas, tá? Então, vocês vão desenhar uma onda sonora para o latido de um cachorro. Agora tem um outro som bacana aqui. O som que a gente escuta ali é do uivo de um lobo. A gente sabe que a característica dos lobos é justamente uivar para chamar a atenção e dominar a matilha. Então esse uivo do lobo, ele é muito interessante. Vamos fazer um uivo de lobo? Poderia ser esse o uivo de um lobo? Então nós vamos representar em ondas sonoras esse uivo do lobo. E por fim, o último tem o som do despertador. Todo mundo tem acesso a um despertador, seja ele moderno ou antigo, seja ele inclusive o despertador do celular. O meu, por exemplo, faz assim. Como é que esse som chega? Como é que eu vou desenhar a onda sonora para esse som? Então essa vai ser a brincadeira que vocês vão fazer na página 271. E aí nós vamos nos encontrar para a próxima aula. Um grande abraço!